Boa tarde, rapaziada, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem. Avisando vocês que eu estou no trabalho tentando ganhar a moeda beira de avenida, passar caminhão, carro com funk, moto barulhenta, gente falando. Não repare, beleza? Temos notícia do Mengão aqui, repercussão da derrota do Flamengo de ontem para o Lanús na Recopa Sul-Americana. Mas antes, deixe seu like, faça um comentário, se inscreva no canal e dá um apoio pra gente poder crescer um pouquinho, beleza? Tamo junto. Rapaziada, o Flamengo perdeu ontem, não jogou bem ontem, foi muito irregular ontem jogando contra o Lanús na Argentina. E hoje teve a repercussão desse jogo, beleza? E foi até pra Espanha, beleza? Vamos começar aqui, ó. Imprensa argentina repercute vitória do Lanús na Recopa. Venceu 2 milhões do Flamengo. Principais jornais do país destacam a diferença econômica entre os times e o domínio que a equipe de Buenos Aires apresentou em campo. Beleza? Então vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que Clarim, o Clarim falou. Os milhões investidos pelo Flamengo abalaram o mercado quando o clube contratou Lucas Paquetá por 50 milhões de dólares a serem pagos em 2 anos. A hierarquia do jogador comparada a outros nomes com experiência europeia como Alexandre e Danilo era uma preocupação real para os torcedores do Lanús, que lotaram o estádio Nestor Dias Pérez e fizeram-se sentir diante de um grupo muito pequeno de torcedores brasileiros, publicou o Clarim. Mas ainda assim, ó, vamos lá. No entanto, a equipe de Maurício Pellegrino funcionou como um verdadeiro time e interrompeu o fluxo ofensivo do Flamengo, principalmente no primeiro tempo. A dupla de volantes formada por Agustín Cardoso e Agustín Medina garantiu que Jorge de Arrascaeta não recebesse a bola com facilidade. E quando Everton, o Cebolinha no caso, e Luiz Araújo a recebiam, eram pressionados contra a linha lateral. Os campeões da Copa Libertadores tiveram dificuldades para encontrar seu ritmo, destacou o jornal. Aí nós vamos para o outro jornal, o Olé. Antes da partida, sabendo que enfrentaria o maior clube da América do Sul, que contava com Lucas Paquetá, por quem pagaram quase 40 milhões de euros, aqueles errados, foi 42 milhões, qualquer resultado que não fosse uma derrota seria um grande feito para o Lanús. Além disso, o precedente histórico ditava que o campeão da Libertadores costumava ser o favorito contra o seu rival sul-americano. E havia presença do melhor time da América do Sul, aquele que havia levado o PSG de Luiz Henrique aos pênaltis 2 meses antes. Apesar disso, o Lanús mostrou-se tão impressionante quanto o time brasileiro. Na verdade, superou-o. Olha aqui, beleza? Ao longo dos 90 minutos, o Lanús foi superior estrategicamente com uma equipe que se fechava firmemente em um espaço de 30 metros para impedir passes em profundidade para De Arrascaeta, Carrascal e Araújo. Dessa forma, o time da casa domou a fera brasileira, que em alguns momentos parecia jogar em ritmo de amistoso durante toda a partida. A sensação é de que o Lanús sabia o que estava fazendo, enquanto os comandados de Felipe Luiz pareciam perdidos em meio à confusão. Olha, falaram verdadeiramente que o placar de 1 a 0 foi justo, mas considerando como a partida terminou, foi quase leniente demais com um Flamengo que parecia desanimado, pontuou o Olé. Olha para você ver, né, cara? E o TYC Sport, o TC Sports, o Lanús foi claramente superior em La Fortaleza e o placar de 1 a 0. Com gol de Castilho, chegou a aparecer um prêmio de consolação. O confronto será decidido em uma semana no Maracanã, no TC Sport, tá falando. Lá, Lanús, tarará, pressão Flamengo e se vai arriba a Brasil. Se vai... O Lanús se impôs nessa quinta-feira em La Fortaleza, com um estilo de jogo determinado e compacto. Superou a força teórica do Flamengo, garantindo uma vitória convincente por 1 a 0 no jogo de ida da Recopa Sul-Americana 2025. O placar, no entanto, pareceu insuficiente diante da atuação em campo. Rodrigo Castilho, de volta após lesão, marcou o gol da vitória aos 30 minutos do segundo tempo, permitindo que o time de Maurício Pellegrino chegue ao jogo de volta na próxima quinta-feira no Maracanã com otimismo. O Flamengo precisa melhorar significativamente para competir nesse nível, afirmou o TC. Vamos ver se tem mais aqui. Acabou. E eles falaram tudo aqui, foi uma verdade. O Flamengo parecia que estava sem vontade, perdido em campo. Eu falei ontem no meu vídeo que
o Lanús estava dividindo todas as bolas e ganhando a dividida com muito mais vontade. Rapaz, tá difícil o trânsito hoje aqui, viu? Uma barulheira, desculpe aí vocês aí, viu? O Lanús estava dividindo as bolas com muito mais vontade, muito mais força, ganhando todos os confrontos diretos. Porque as bolas divididas, o Lanús está ganhando tudo. O Flamengo estava dando aquele espacinho molenga e tal. O Flamengo foi bem regularzinho. Eu não falo que o Flamengo foi muito mal. O Flamengo jogou regular, nota 5, de 10 nota 5, meio ali mesmo. Beleza? Não foi horroroso, mas olha, eu vou falar aí pra você. Poderia ter perdido demais. O Lanús jogou com muito mais vontade, igual o jornal falou, sabendo o que queria. O Flamengo parece que está acreditando, na hora que nós quiser a gente resolve. Na hora que nós quiser nós joga um pouquinho mais e nós leva um empatezinho e resolve o Maracanã. E acabou perdendo o jogo. Beleza? Então os jornais da Espanha, na verdade, não estão errados na análise deles, beleza? Aí o jornal da Espanha critica Flamengo apático e sobra até para Filipe Luís. Maracanã dará seu veredito. O jornal falou sobre tudo que aconteceu lá, ó. A publicação fez duras críticas à atuação do Flamengo ao dizer que o time carioca não conseguiu entrar no jogo e que terá muito trabalho para conseguir reverter o resultado na finalíssima. Beleza? A análise do Asa, o Flamengo sentia a falta de um verdadeiro camisa 9 e que Paquetá e Arrascaeta mal conseguiram incomodar a defesa do Lanús, porque o Flamengo jogou sem o Pedro. O Pedro já entrou nos minutos finais, beleza? E é que o Pedro também ele estava vindo de quase uma contusão muscular, que ele preferiu não jogar ele no jogo assim, contra o Botafogo, por causa dessa contusão. Então eu acho que o Filipe Luís poupou o Pedro. Com certeza no próximo jogo ele deve voltar. Lá. E mesmo com a entrada de Pedro como referência no ataque no segundo tempo para a publicação, o rubro-negro esteve longe de funcionar. E falou em completa desconexão entre o meio-campo e ataque da equipe. O AS falou ainda em letargia da equipe brasileira, que viu o Lanús ganhar confiança e abrir o placar. E foi isso aí mesmo. Beleza? Lá. O gol dos mandantes saiu aos 32 minutos do segundo tempo, após o cruzamento da esquerda. Castilho subiu no meio da defesa do Flamengo e testou sem chance para a Roça. O jornal citou ainda a tímida reação do time brasileiro, que tentou empate em finalização de Samuel Lino, mas sem sucesso. Beleza? Então o jornal, o AS também criticando o Flamengo. E o Arrascaeta, na saída, ele foi bem enfático, beleza? Ó. Lá, Arrascaeta foi enfático ao analisar a atuação do Flamengo na derrota de 1-0 para o Lanús. Beleza? Temos que mudar muita coisa para o jogo de volta. Hoje não deu nada. Hoje não deu nada certo, mas não é hora de falar, é hora de trabalhar e dar resposta em casa. Viemos para ganhar a partida, infelizmente não conseguimos o resultado. Temos que admitir que foram melhores que nós, em muitos aspectos. Manter a humildade para a partida de volta e reverter o resultado. Beleza? Aí ele também deu umas desculpinhas ali, que é a que está dando sempre. Estamos voltando aos poucos, um calendário que não ajuda muito. Vocês são desculpas. O Flamengo ontem não conseguiu jogar. O Lanús soube travar o Flamengo. Beleza? Ó, e com isso, com o gol que o Flamengo sofreu ontem, o Flamengo tem a defesa menos confiável entre todos os times da Série A em 2026. Eu já li algumas reportagens. O Flamengo, só nesses jogos que ele fez com o time titular, ele já sofreu 25% de todos os gols que ele sofreu o ano passado inteiro. O Flamengo tem a pior defesa dos times da Série A, ficando em último lugar junto com o Atlético Mineiro, para vocês terem uma ideia. Beleza? O Bragantino é o que tem a melhor defesa por enquanto, mas entre os times da Série A, o Flamengo, entre os 12 melhores times, não, peraí, desculpa aqui, né? Entre todos os times da Série A, o Flamengo é o que tem a pior defesa. Que incrível, né? Sai da melhor defesa para a pior defesa, vai ter que melhorar muito, muito mesmo. Lá, e o Filipe Luís, ele viu a derrota do Flamengo como merecido. Filipe Luís acha que o Lanús mereceu a vitória, achou que o time não conseguiu profundidade, não conseguiu se conectar. A entrevista é coletiva, a coletiva dele é longa, tá? Então eu vou resumir aqui em poucos minutos. Ele diz também que o Paquetá jogou mal, porque o time todo está mal, não está conseguindo, como é que ele usou a palavra? Não está conectado.
Então, se não está conectado, o Paquetá vai jogar mal, assim como todos os outros jogaram mal. Ele falou que o Lanús mereceu a vitória, soube jogar. Aí depois começou a dar desculpa de gramado, fez aquelas velhas coisas, preparação, mas ele reconheceu que o Flamengo precisa melhorar muito, vamos corrigir. E perguntado para ele sobre se é prioridade ganhar a Copa, ele falou que não é prioridade, que eles têm que entrar para ganhar, que eles têm que querer ganhar, mas que o resultado eles não controlam, beleza? A vontade deles não condiz com o resultado. Se fosse assim, todo mundo só ganhava, ninguém perdia. Essa é a verdade. Então o Flamengo tem que ter a obrigação de ganhar. O Flamengo tem que ter a vontade de entrar para ganhar. Beleza? Ele falou, ele teve várias perguntas para ele, perguntaram sobre o Pedro. Ele explicou mais ou menos isso que eu falei para vocês sobre o Pedro, tá? A irregularidade do Flamengo, ele falou que foi aí que tá faltando. Que ele até chegou a colocar o Carrascal para ficar. Carrascal, Arrascaeta e o Paquetá para tentar, mesmo assim o Lanús soube bloquear e não deu espaços para o Flamengo, beleza? Perguntaram sobre força mental e falou que são só jogadores experientes, não precisa de força mental para isso aí, né? Aí perguntaram para ele se o Lanús pode complicar o jogo de volta. É lógico, ele conhece não só o técnico, mas ele conhece também os times argentinos, beleza? E a pressão na saída de bola, ele falou assim que cada jogo é diferente e vão existir jogos em que vamos estar mais na área do adversário, outros vão ser mais abertos. Vai depender do tipo de pressão que o adversário faz na gente. Ontem o Flamengo não conseguiu, a verdade foi essa, beleza? Aí perguntaram para ele sobre o caso Vinícius Júnior, o que foi que ele falou? Eu vou pegar aqui uma outra parte, uma outra matéria do lance que está mais bem detalhada, porque ele recebeu várias críticas e eu vou dar a minha opinião sobre tudo, beleza? Perguntado para ele sobre o caso Vinícius Júnior, lá, ele falou assim, ó, sobre o caso, o que posso dizer é que eu sempre fui muito bem tratado, eu amo a Argentina, sempre fui muito feliz aqui, muito bem recebido, sempre como visitante, mas só tenho coisas boas a dizer sobre a Argentina. É um incidente isolado como esse, não influencia em nada o que penso desse país que é tão lindo. Aí todo mundo criticou ele, falando que ele estava passando pano, que não sei o que, com um caso tão evidente desse, que isso, aquilo. Eu vou dar a minha opinião, tá? Olha lá, é um tema muito mais delicado do que pensamos, envolve muitas coisas. Ele, no caso Prestiano, não deveria ter coberto o rosto, coberto a boca para dizer o que diz. E isso causou toda essa confusão. Agora é a palavra de um contra o outro. Isso é muito delicado. A verdade é que ele fez bem. A verdade é que se ele fez, tem que pagar. Mas, repito, é a palavra de um contra o outro. Não sou eu que tenho que julgar. Aí veio um punhado de jornalista lacrador, nós vamos ser sinceros, um punhado de jornalista lacrador, que desceu o sarrafo lá. Mariana Spinelli, vamos lá ver o outro aqui, Duda Fute, Dada Fute, vamos ver o outro aqui, Planeta do Futebol, tudo lá, Rodrigo Matos. Eu pergunto, esses caras têm prova? Ah, mas o Mbappé falou que ouviu. Beleza, é a palavra de um contra o outro. O Felipe falou, o Vinícius Júnior falou. Beleza, o Vinícius Júnior falou. É o que o Felipe Luiz está falando. É a palavra de um contra o outro. Alguém tem prova? Se tivesse prova, a UEFA, a FIFA, todo mundo já teria punido o jogador. Não tem prova, ele tampou a boca, então não tem som. Como é que você vai provar? Ele tem no elenco dele um jogador que quase teve a carreira arruinada por acusações falsas, sem provas, que é o Lucas Paquetá. E nós estamos aqui aplaudindo ele. E agora como é que ele vai acusar o outro? Ele tem prova? O Felipe Luiz não tem prova. Ele deu uma declaração correta. Aqui fica um punhado de gente aqui bancando com ele. Eu quero saber se caso, eu acho que não, tá? Eu acho que o cara é culpado. Mas já pensou se o cara consegue provar que ele é inocente? E a cara, esses caras aqui vão vir aqui pedir desculpa por já estar acusando ele de racismo? O Vinícius Júnior falou, o Mbappé falou, mas veja bem, isso foi dentro do campo, falando que ele falou. É a palavra de um contra o outro. É verdade, não tem prova. Beleza, rapaziada? Eu quero que consigam provar e ele seja punido. Eu acho que ele falou, mas é o seguinte, eu achar que ele falou e conseguir uma prova para condenar ele, é outra coisa. O Felipe Luiz só está falando exatamente isso. Ele até acha que o cara falou, mas ele tem prova para condenar o cara? Não. Tá conseguindo entender? Então ele está corretíssimo.
Eu também quero que o cara seja punido, mas quero ser punido com prova. Tá ok? Eu quero que ele seja punido com provas. É isso que eu quero que ele que aconteça. E é o que o Felipe Luiz está falando aqui também. Você não pode julgar um país por um caso isolado. Beleza, rapaziada? Apesar de ter muitos casos, mas no Brasil também tem. Beleza, irmão? Rapaziada, então é isso. Deixe seu like, faça comentário, se inscreva no canal, dá um apoio pra gente. Não esqueça de deixar o seu like para que o YouTube recomende nossos vídeos para outras pessoas, beleza? Tamo junto e a gente volta com outro vídeo daqui a pouco. Até mais.